Ah, como eu falei pra vocês antes, essa casinha de barro ela é mais velha do que a cidade, né? Acho que meu pai não foi a pessoa que construiu ela. As pessoas acham que foi o meu pai que construiu essa casinha, não. Quando meu pai chegou aqui, ele já comprou ela da forma que tava, né? E ela é totalmente feita de barro. Meu pai só foi assegurando ela para que não caísse, né? Jogava um cimento ali, um barro ali, uma madeira ali, segurava aqui para que ela fosse resistindo conforme o tempo. Mas há históricos, né, que a minha família, minha avó, e meus tios moraram aqui nessa casinha, né, ficou aqui por muito tempo, muitos anos aqui morando nessa casinha, muitas outras pessoas moraram, né, inclusive a minha tia relata que acho que o nascimento dela foi quando ela morava nessa casinha, né, algo assim, tem a minha tia mais nova, né, então já morou muita gente aqui nessa casinha, né, casinha 124 aqui em Pedra Preta e até hoje ela resiste, ela está de pé, né, sem uma estrutura, como que eu posso falar para você, sem uma estrutura aprofundada, né, apenas feita de barro na época, era uma casa apenas para estar, para se morar, né, e morou uma família muito grande, que inclusive foi a minha família também, né, minha avó com várias pessoas aqui dentro dessa casa, no pequeno quarto que tem, que dormia muitas pessoas, moravam muitas pessoas, né, naquela época era a forma que como se dividia, como as pessoas se adaptavam ao mundo. Era uma época muito dificultosa quando eles moraram aqui, né? Porque era o começo, ali os inícios de Pedra Preta, o início, quando tudo estava se iniciando, né? Então as pessoas se adaptavam. Então por isso que eu falo, essa casa ela tem muitas memórias afetivas, muitas pessoas moraram aqui dentro, né? Muitas pessoas contaram as suas histórias aqui dentro, viveram as suas histórias aqui dentro, né? Famílias também foram criadas aqui, então é um afeto enorme para a cidade, né? Gostaria muito que fosse tombado como patrimônio cultural da minha cidade, né? Mas a gente tem algumas dificuldades, mas enquanto isso a gente vai tentando preservar o legado que foi deixado, né? Foram deixadas algumas coisas aqui que a gente quis colocar como simbologia, como esse pilão, isso aqui era um pilão de madeira que meu pai fez, né? Quando ele era mais jovem, né? Pra socar, ele falava muito que socava canjica e outras coisas, ele gostava bastante. Meu pai era de uma vida simples e pacata, ali no começo da cidade, né? Onde tudo era mais difícil, não era tão tecnológico como é hoje, as coisas não eram tão evoluídas como era hoje, quando meu pai começou a morar aqui, quando as pessoas já estavam aqui, né? Se apropriando desse ambiente. Aqui né, na rua, acho que tinha poucas casas na época, acho que mais ou menos uns quase 30, 40 anos atrás, algo assim, né? 30 e poucos anos atrás, né? Só tinha a casa aqui do meu pai, de bala mais antiga, tinha a casa aqui que era do pai do meu irmão, né? Que ele era dono dessa casa antigamente, que era na lateral, e no resto lá era como se fosse um colonhão, onde o pessoal grilava, né? Porque as pessoas, como eu falando pra vocês, as pessoas mais humildes da cidade não tinham condições. E aqui acima, nessa casa aqui acima, aqui próximo também, existia um local, né, que acho que era um bar, que eles chamavam, abre aspas, de cabaré velho, né, onde era um pouquinho meio que bagunçado e tinha um bar do Severino aqui também nas proximidades, né, quando a Pedra Preta era bem pacata. E depois minha avó morou ali na lateral, minha tia aqui na frente, então a gente nesse círculo que tem toda a família, tinha toda a família próxima, né, aqui nesse círculo. Meu pai sempre foi uma pessoa acolhedora aqui, né? Meu pai foi um dos primeiros a ter a televisão colorida, mas depois em outro episódio eu conto essa história aqui pra vocês, aqui nessa região, e o pessoal sempre saía dos lugares para assistir aqui a novela da época, né? Mas eu vou contar essa história para vocês aí em outro episódio, né? Então é muito bom a gente guardar as nossas memórias afetivas, aquilo que fez sentido pra gente, aquilo que faz parte da nossa história, de alguma forma a gente fez um resgate lá atrás, né? Muitas gerações passaram por aqui, como os meus tios, os meus avós, os meus pais, eu, né, e as minhas sobrinhas e o pessoal que vão vir, né? Espero que a gente possa manter isso aqui, para que as outras gerações também possam conhecer um pouquinho dessa casa, né? Espero que o tempo, como o tempo assegurou ela até hoje, através de vento, através de muita chuva, muitas coisas, eu espero que o tempo também possa segurar essa casinha para que outras gerações possam conhecer
onde morou o seu Tião, onde morou a dona Altamira, aonde nasceu algumas pessoas, aonde morou várias pessoas aqui da nossa cidade, aonde era um círculo, né, aqui bem movimentado da cidade na época, porque a cidade era um curritel, era muito pequena. Hoje Pedra Preta já é uma cidade de 20 mil habitantes. Naquela época eu acho que, não sei se chegava a mil e poucos habitantes, né, ou um pouco mais, não sei, 2.000, 3.000, algo assim. Poucas pessoas naquela época, né, e todo mundo conhecia todo mundo, como hoje é dito, né, todo mundo conhece todo mundo na cidade pequena, até mesmo uma cidade de 20 mil habitantes, as pessoas, elas se conhecem, né, umas às outras, tal, mas naquela época era muito mais estreito, muito mais pequena a cidade. Então, muitas memórias foram deixadas, muitas histórias, e até hoje o pessoal passa aqui e reconhece esse lugar.